Bom dia! Tudo bem com vocês? Bom dia, crianças! Que bom estarmos juntos mais nesse momento aqui, né? No MKB Investigações. Bom dia, Lilica! Bom dia, profi! Bom dia, Leleco! Tu veio hoje, Leleco? Agora eu tô melhor, né? Que bom, graças a Amém. Deus! Eu aprendi uma lição, nunca mais como a forma de lasanha toda sozinho. Viu, crianças? Tá Não bom. pode. Ruim. Isso mesmo, né, Leleco? Tem que comer com moderação. Muito bem. Profi, Oi, Lilica. acabaram as pistas. E agora? Pois é, né, Lilica? Aqui no nosso quadro a gente já viu tudo. Na nossa caixa que a gente recebeu também nós já vimos tudo. Então, a gente já descobriu tudo sobre identidade, prof? Não, Leleco, não descobrimos tudo sobre a identidade. Sabe por quê? Porque descobrir sobre a nossa tudo sobre a nossa identidade nós não vamos conseguir. Sabiam disso? Porque cada etapa da nossa vida a gente aprende sobre a nossa identidade em Deus. Na nossa etapa de criança, depois de adolescente, depois de adulto, a gente sempre aprende sobre a nossa identidade. Agora, ó, vocês que estão aí em casa me ouvindo, tu, Lilica, tu, Leleco, são crianças, né? Então, estão aprendendo um pouco, né, sobre a nossa identidade em Deus. O que a gente já aprendeu, então? Que a gente é filho de Deus, que Deus tem um plano para a nossa vida, né? E que um dia nós vamos ir para o céu. Mas depois, quando vocês virarem adolescentes, jovens, vocês vão continuar ainda aprendendo as coisas sobre a identidade de Deus. Eu lembro, profi. Vimos tudo isso, né? Eu também lembro. A gente viu, Muito vocês legal. lembram também que a gente viu tudo isso? Foi mesmo, né? Muito bem. Pois é, profi. Queria entender melhor isso, ser luz. Ah, isso mesmo, né? Os últimos cultos a gente aprendeu, né, Lilica e Leleco, É sobre verdade. ser sal e ser sobre luz. Verdade. Tu quer aprender mais, Lilica? Eu Tu quero, sabe prof. que eu tenho aqui, eu acho que eu tenho uma coisa especial hoje pra gente. Aqui na minha maleta de detetive. Olha só, eu tenho hoje uma experiência sobre isso para mostrar para vocês. Deixa aqui arrumar o espaço para abrir aqui a minha maleta. Vocês gostam de experiência? Sim, profi. Gosto muito. Hoje, então, eu trouxe uma experiência. Vou tirar isso aqui da frente. Mas esse aqui tem que aparecer, né? Nosso Momento Kids. Olha só, então, a gente vai poder entender um pouco melhor sobre ser luz. Então tá. Quando a gente recebe Jesus no nosso coração, porque essa luz, ela não vem da gente, né? Ela vem de Jesus, essa luz. Então, quando a gente recebe Jesus no nosso coração, Lilica e Leleco, é como se a gente fosse essa vela aqui, ó. Uau. Jesus, ele vem e enche a nossa vida com a luz dele. E aí, quando a gente está perto de Jesus, ó, a gente fica brilhando. E sabe como é que a gente fica perto de Jesus, né? Sim. Quando a gente ora, quando a gente lê a Bíblia, quando a gente está aqui ouvindo o Momento Kids, né? Não pode vir na igreja, mas a gente está vindo aqui. Então, ó, a nossa vida fica assim, brilhando essa luz. E aqui, em volta, deixa eu colocar aqui, ó. Esse líquido aqui laranja é como se fosse o mundo, né? A gente está no mundo, a gente vive no mundo, certo? A gente está lá, a gente vai na escola, a gente faz as coisas, né? Normal, a gente, sei lá, vai para aula de inglês, enfim, a gente está ali no mundo, é como se fosse o mundo. Mas sabe o que acontece, Lilica e Leleco? O que, profi? Quando a gente não fica perto de Deus, quando a gente começa a se afastar de Deus, quando a gente começa a se afastar de Jesus, né? Quando a gente começa a se afastar de Jesus, quando a gente não começa, sei lá, não orar muito, né? Enfim, é como se fosse esse vidro, ó. Olha só. Ui, tinha água no vidro. É como se fosse esse vidro aqui. Ó, a gente vai se afastando de Jesus. A gente vai se afastando de Jesus. E aí, olha o que acontece. Quando a gente se afasta de Jesus, estão vendo ali, ó, a água começa a subir. E a luz começa a ficar bem fraquinha.
bem fraquinha. Ó, fiquem olhando ali para ver o que vai acontecer. Presta atenção. Tá apagando. Ó, apagou. E olha o que aconteceu lá com a água. Vocês estão vendo que subiu ali? É isso que acontece. Quando a gente fica longe de Jesus, a nossa luz, ó, a nossa luz que não é nossa, a luz vem de Jesus em nós. É Jesus em nós. Apaga. E aí as coisas do mundo começam a crescer na nossa vida. Uau, prof, que lindo isso. Então a É? gente tem que ficar sempre junto de Jesus, né? Sempre Para junto ser de luz, Jesus. brilhar. Isso mesmo. Isso, ser luz e ser sal, é um plano que Deus tem para a nossa vida. Não é o único, né? Deus tem planos individuais para a tua vida, Leleco para a tua vida, Lilico para a minha vida, mas nós, como filhos de Deus, nós temos esse plano em comum. Ser Uau. sal e ser luz. Uau, Isso prof, mesmo. muito bom. Prof. Fala, Leleco. Criança pode ser luz. Pode, será que pode, Leleco? Eu acho que pode, né? A gente viu já, né, nos outros cultos, o menino que dividiu o lanche, não é verdade? O verdade. Josias que virou rei quando tinha 8 anos. Mas será que é só esses? Será que a Bíblia não pode nos dizer mais? Vamos ver? Vamos. Vamos, eu estou abrindo aqui, vamos ver qual é a história que a Bíblia vai nos mostrar hoje. Olha só, hoje vai ser sobre uma menina. Olha Uau, só, prof! Lilica, igual a ti, Lilica, É igual verdade. algumas que estão aí em casa escutando. Uma menina, Lilica, uma menina. Sabe que essa menina, ela morava lá em Israel, ela era de Israel, num tempo que existia um profeta chamado Eliseu. Uau. Essa menina, a Bíblia nem fala direito, nem fala o nome dela, só fala que era uma menina. Mas sabe o que aconteceu? O quê? Nessa época, um exército inimigo invadiu assim Israel. E aí levaram muitos escravos ali. Jovens, crianças, mulheres, levaram os escravos. E um desses escravos foi essa menina aqui. Nossa. Ela foi levada para um outro país bem longe, para trabalhar, para ser escrava. Sabe o que é ser escrava, né? Você sabe? Sim. Trabalha e não ganha nada, não tem direito a nada, só Tipo alguma trabalha. casa. E ela ficou longe de casa, longe da família dela, longe de tudo. Mas sabe o que aconteceu? O quê? Ela não ficou longe de Deus. Olha só. Uau. Ela sabia que ela podia estar longe de casa, longe da família dela, mas que ela podia ficar perto de Deus através da oração. E ela, lembra o que é sal? Sal é Sim. preservar. E ela preservou aquilo que ela tinha aprendido, a palavra dela no coração dela. Olha só Uau. que lindo isso. E um dia, ela estava lá, gente, trabalhando, e um dia ela viu que a mulher... eu nem falei onde é que ela foi trabalhar, né? Ela foi Onde? trabalhar na casa de um general Uau. desse exército lá que invadiu Israel. A da Síria ele era. E aí, ela estava trabalhando lá e percebeu que a mulher desse general, que o nome dele era Naamã, estava triste. Ah. A menina viu que ela estava triste. E daí foi perguntar assim para ela, por que tu tá triste, né? O que aconteceu? E a menina descobriu, vocês não sabem o que ela descobriu. O quê, prof? Conta. Ela descobriu que o chefe dela, esse poderoso general, Naamã era um general muito importante lá no país dele. Ele era muito temido, mas ele estava muito doente, doente. Que nem eu. Ele tinha... Não, Leleco, não é que nem tu. Não, ele não comeu muita Não, lasanha, então. Ele pior do que tu, Leleco, porque ele tinha uma doença chamada lepra. Sabe o que é lepra? Tadinho. É uma doença assim, ó, que vai ficando umas feridas assim no corpo, assim, uma doença que naquela época dessa vida da vida dessa menina, da vida do profeta Eliseu, não tinha cura essa doença. Nossa. Não tinha cura, era uma doença muito grave. Sabe o que acontecia quando as pessoas tinham lepra? O quê? Elas não podiam ficar junto assim, ó, com as outras, porque lepra era contagiosa. Mais ou menos igual o coronavírus, assim, né? Que a gente está vivendo hoje, né, gente? A gente não pode, quando tem corona, não pode
como é que é, ficar junto das outras pessoas, porque passa e também ainda não tem cura, né? Não tem pode cura. arrumar tudo, né, É Arthur? mais ou menos isso que era a lepra nesse tempo, assim. Era muito grave essa doença, muito grave. E Naamã estava assim, estava doente. Não tinha cura Naamã, ele ia morrer. E aí, sabe o que aconteceu? O quê? Essa menina, vendo toda essa situação, ela falou para a esposa de Naamã. Ela disse, senhora, se o general Naamã conhecesse o profeta Eliseu, que mora lá na minha casa, lá no meu país, se ele conhecesse Deus, que é poderoso, que vive lá, ele ia ser curado. Uau. A senhora ficou pensando assim e resolveu contar daí para o Naamã, né? Foi falar para Naamã. Naamã, aquela menina de Israel, ela disse uma coisa, ela disse que lá tem um profeta que pode te ajudar, que pode te curar. O que vocês acham que Naamã fez? O quê? Foi correndo, né, prof? Conta, O que vocês conta, acham que ele fez? Eu acho que ele foi correndo. Eu acho também, né? Foi exatamente isso. Naamã, ele pensou e foi correndo lá falar com Eliseu, com o profeta, né? E aí, sabe o que aconteceu? Aconteceu que o profeta ficou sabendo, né? Ficou sabendo. Naamã era um homem muito importante. Ó, esse aqui é o Eliseu. Naamã era um homem muito importante. Eliseu ficou sabendo. E aí, quando Naamã chegou com os carros, com as comitivas, muitos soldados lá, ele era um general muito importante. Você sabe o que Eliseu fez? O quê, prof? Nem apareceu. Ele ficou com medo, né? Não! O cara chegou cheio de Ele carro. nem apareceu, nem foi falar com o Naamã. Ele mandou um empregado dele falar com o Naamã. Ele disse assim, ó, vai lá e dá um recado para Naamã. Diz para Naamã que para ele ser curado, ele precisa mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Lembra do Rio Jordão? A gente já falou aqui do Rio Jordão, lembram? Sim. Sim, prof. Aonde Jesus foi batizado lá. Pois é. Olha só o que aconteceu. Naamã primeiro ficou muito brabo. Quem esse profeta pensa que é? Que não veio nem falar comigo? Mandou um empregado falar comigo? Pois é. Justo comigo. Ele falou assim. E depois ele disse assim, O quê? e eu vou ter que mergulhar no Rio Jordão. Aquele rio todo lamacento, o Rio Jordão tinha muita lama assim. Não, eu não vou. Aí, um soldado, ouvindo que Naamã estava muito bravo, o soldado pensou, Senhor, Naamã, já que tu está aqui, tu veio até aqui Israel, o que custa tu dar uns mergulhos lá no Rio Jordão? Aí Naamã ficou pensando. O que vocês acham que ele fez? Ele deu um tibum no rio aí. Ele foi, isso mesmo, Leleco. Ele foi. Naamã foi, tá bom. Daí ele foi, né? Mergulhou a primeira vez, sabe o que aconteceu? O quê? Nada. Ah, Mas ele falou 7, né? Não, irmã. Nada. Ele mergulhou a segunda vez. Aí disse, olha, sabe o que aconteceu? o quê? Nada, a lepra ainda estava no corpo dele. Ele mergulhou a terceira, a quarta, a quinta, a sexta e somente na 7ª vez, olha o que aconteceu. Uau, prof. Ele saiu curado. curado, bem como o profeta tinha falado. Ele saiu curado. Uau. Precisou mergulhar 7 vezes, olha só. E aí, depois que ele saiu curado, imagina como é que ele ficou. Ficou muito feliz, né? Felizão. Ficou Saiu dando muito pulso. feliz. E saiu tão feliz que daí ele pegou todo o ouro, a prata, todas as coisas ali que ele tinha e foi levar para Eliseu, porque ele queria agradecer, né? E ele foi levar para Eliseu. Sabe o que aconteceu? O quê? Eliseu não pegou nada. Nossa. Aí Naamã insistiu, como assim? Tu não vai pegar o ouro, tu não vai pegar a prata. E Eliseu, não. Sabe por que ele fez isso? Por quê? A Bíblia diz que Eliseu fez isso porque ele queria mostrar para Naamã que quem tinha curado ele era Deus. Isso mesmo.
Foi Deus que curou. Não foi Eliseu que curou. Foi Deus que curou Naamã. Então, como que Eliseu ia receber o dinheiro, a prata e o ouro? Se não foi ele, não é verdade? Então, ele não quis. Bom, quando Naamã voltou, vocês imaginam como que estava, né, a casa de Naamã, como que foi a esposa dele receber ele, curado, sem lepra, sem nada, curado. Aquela menina, então, vocês podem, será, imaginar como que ficou aquela menina? Nossa. Aquela menina que foi o quê? Foi luz. Olha verdade. só, porque ela mostrou. Lembra que a gente fala que a luz, ela guia, ela mostra o caminho, a gente falou, né? Ela mostra. A luz não é para ser escondida, ó. Quando a gente esconde a luz morre, né? Apaga. E essa menina, mesmo longe de casa, longe de tudo que ela tinha aprendido, ela poderia ter pensado assim: agora eu quero ver esse homem morrer. Já pensaram nisso? Eu pensei que ela podia ter dito assim: eu quero que Naamã morra. Quem mandou bem feito para ele? Quem mandou ele me tirar lá da minha terra, da minha casa, da minha mãe? Ela podia ter feito isso, não podia? É verdade. Podia ter ficado quieta, mas ela não ficou, porque ela sabia que ela era a luz naquele lugar. É verdade. Ela sabia que ela era sal e luz naquele lugar. Ela guardou a palavra no coração dela. Ela preservou a palavra dela. E na oportunidade que ela teve, olha só, uma menina, na oportunidade que ela teve, ela mostrou o caminho. Uau. Ela apontou quem é que podia salvar, quem é que podia curar, quem é que podia transformar aquela casa, aquela família. Olha só que lindo isso! Uma menina! Vocês viram isso, Leleco? Tu viu como criança pode sim ser sal, pode sim ser luz. Olha só. Vamos ver o que diz aqui o nosso confidencial hoje? Vamos. Olha só o que diz o nosso confidencial. O que a gente vai aprender? A Bíblia diz que o caminho do justo é como a luz a nascer do sol, Uau. que brilha cada vez mais até o dia estar totalmente claro. Está escrito lá em Provérbios 4:18. É isso que a Bíblia diz que é a nossa vida, ó. O caminho do justo. Quem é justo? Somos nós que aceitamos Jesus, não é? Somos nós que temos Jesus. Então a nossa vida, o nosso caminho, ó, enquanto a gente estiver aqui, ó, na terra, até a gente se encontrar com Jesus lá naquele lugar, lá no céu que Ele está preparando para nós, um dos planos dele é esse. É a gente ser sal e a gente ser luz, ó. É a nossa vida. Vai ser como a luz do amanhecer. Começa brilhando bem fraquinho. Já viram o sol nascer? Já viram? Tem que acordar bem cedo para ver o sol nascer. É verdade. Mas começa bem assim, o sol vai crescendo, vai ficando bem fraquinho. E vai iluminando até ficar dia claro, né? Quando tá assim sem nuvens, quando não tá um dia como hoje chuvoso, quando o dia tá bem ensolarado, fica bem claro, totalmente claro. E assim tem que ser a nossa vida. Vocês viram? Assim tem que ser a nossa vida. E para a nossa vida ser assim, a gente precisa estar junto de Jesus. A gente precisa entender que a gente é filho dele. E como filho deles, ele tem um plano para nós. E esse plano, enquanto a gente estiver aqui, né? Um dos planos, né? Não é só esse que Deus tem, né? Mas um dos planos, enquanto a gente estiver aqui, enquanto eu, tu, Lilica, Leleco, vocês aí, somos igreja, somos filho dele, é para nossa vida ser assim, brilhar a luz, apontar o caminho para as pessoas, mostrar o caminho das pessoas. A nossa vida tem que ser assim, ó, igual o dia claro, brilhante, mas brilhante mostrando que luz? A nossa luz? Não, né, gente? Não. A luz de Jesus na nossa vida. A luz de Jesus na nossa vida. Amém? Vamos orar? Amém. Vamos orar? Vamos orar para que a gente possa ser essa luz na nossa vida, amém?
Que Jesus possa ser essa luz no nosso coração, que a gente possa brilhar a luz de Jesus a cada dia, nesse tempo que a gente está vivendo, né? Nesse tempo difícil, ó, que a gente possa, a menina também estava vivendo um tempo difícil, mas ela entendeu quem ela era em Deus, por que ela estava vivendo aquele momento, e a vida dela brilhou, transformou uma família, transformou uma casa. Tu, criança, sabe que Deus te use, que Deus te levante, mesmo na tua casa, na tua família, nesse tempo, né? A prof não sabe o que está no teu coração, o que vocês estão vivendo como família, mas eu sei que Jesus é essa luz e quer usar a tua vida, quer encher a tua vida. Fica perto de Jesus, guarda no coração aquilo que tu tem aprendido, que Jesus vai fazer a tua vida brilhar e tu vai transformar as vidas de muitas pessoas, da tua família, da tua casa, dos teus amigos, em nome de Jesus. Vamos orar então? Vamos ser essa luz? Vamos pedir para Jesus? Vamos. Fecha os olhos aí, põe a mão no teu coração e vamos pedir para Jesus. Senhor Jesus, obrigado pela tua palavra, obrigado porque ela nos mostra, Jesus, que tem ali uma criança, mostra a história, a vida dessa menina, Jesus. A gente nem sabe o nome dela, mas ela foi tão importante para a nossa vida, para a nossa história, como testemunho. A luz dela brilha até hoje, Jesus. A luz dessa menina brilha até hoje, a vida dela. Mostra o caminho para a minha vida, para a vida das crianças que estão me ouvindo, para a vida de toda a igreja. A luz dessa menina está brilhando ainda, nos dias de hoje. E nós te pedimos, Jesus, que tu possa estar enchendo a minha vida. Pede aí, sabe, enche a vida das crianças que estão me ouvindo agora, Senhor. Enche, Senhor, com essa tua luz, Senhor. Faz dela, Senhor, esse dia, Senhor, totalmente claro, que o caminho dela, Senhor, desde agora, não sei qual é a idade, né? Desde pequeno, Senhor, que desde que esse começo do caminho delas possa ser trilhado, assim, possa ser que nem essa vereda do justo, esse caminho do justo, Senhor, sempre brilhante, Senhor, em nome de Jesus, usa a nossa vida, Senhor, como tu fez com essa menina, Senhor, fortalece o nosso coração nessa manhã, fortalece a tua palavra, fortalece os teus ensinamentos, fortalece, Senhor, nos ajuda a gente ficar perto de ti, Senhor, para a gente poder brilhar essa tua luz, transformar, Senhor, cumprir, Senhor, esse plano que tu tens, Senhor, para a nossa vida. Em nome de Jesus, que nós te pedimos e te agradecemos. Amém? Amém? Então vocês entenderam que não termina aqui, né? Não. A nossa vida está recém começando. Esse caminho, a nossa construção da nossa identidade está recém começando, ó. É como esse caminho vai continuar por muito e muito tempo. E que a gente seja que nem essa menina, ó, que a luz dela está brilhando até os dias de hoje. Uau. Amém? Amém. Então, olha só, crianças, a gente está terminando essa série de identidade, né, Lilica, Leleco? Quarta-feira vai ser o nosso final. Vai ser o nosso final, então não perca, vai ser a despedida aqui da Lilica e do Leleco. E aí, eu quero te convidar agora para que tu possa tirar uma foto deles, para ter uma recordação. Pode ser, Lilica? Pode ser, Leleco? Pode. Então se ajeitem aí, para as crianças fazerem uma selfie, bem bonita. Deixa eu arrumar teus cabelos aqui, por Lilica. Favor, deixa eu te arrumar, Leleco, isso mesmo. Vamos lá. Obrigada. Isso, ó. Prepara então, dá um sorriso aí. 2, 3, foi! Isso mesmo. Bem lindo. Tirem uma foto. Depois manda pra gente, se vocês quiserem. Porque a Lilica e o Leleco querem conhecer vocês, criança. Manda, né? Vocês não querem conhecer? Sim, antes de ir embora, querem conhecer. Manda pra gente, então, tá bom? Tá bom. Então tá, gente, ó, espero vocês quarta-feira pro nosso final aqui dessa série linda da despedida do Leleco e da Lilica. Certo? Certo. E sejam luz. Amém, Lilica e Leleco? Amém. Então vamos dar tchau, então. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau.